Manda Beleza, bala. João. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Alexandro, sou responsável pela área de cultura de desenvolvimento dentro da Warren, que é uma área nova dentro da Warren, né? Ela surgiu em janeiro desse ano. E dentro dessa área a gente tem a tribo de aceleração, né? Uma tribo voltada para desenvolvimento de talentos, né? Que possam estar se integrando com os times nossos de produto linha de frente, onde o William tá cuidando e trabalhando à frente dessa tribo. E nós temos também uma área de agilidade, que trabalha com a ideia de agilidade. Eu sei que existe muito preconceito com o termo agilidade, cada um, se eu acho que se for para perguntar para cada um o que é agilidade, cada um vai falar uma coisa diferente, cada um vai ter suas dores ou seus amores por ela, mas a ideia aqui é a gente poder entender quando dentro da ordem falamos em agilidade, do que nós estamos falando. A ideia é a gente deixar claro, assim, ó, quando nós estamos falando de agilidade na War, é disso que se trata, para que não haja dúvidas, né? E para que não fique cada um tratando de acordo com os seus traumas ou seus sucessos, enfim, com relação à agilidade. E dentro desse time nós temos o João Vieira, né, que está aqui dando todo o apoio no Warren Talks, e também o Lucas da Fonseca. Então, por favor, João, pode. A gente vai falar. A gente tem pouco tempo aqui, a ideia é poder dar uma noção, né? Como eu acabei de falar um pouco dessa questão da agilidade, quebrar um pouco algumas questões, alguns conceitos e preconceitos, e no final sobrar um tempo ainda para a gente poder bater um papo, sabe, de dúvidas, ou mesmo somar, né? A gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, agilidade é um termo bem usado no mundo todo aí, principalmente na nossa área, e nós, como Orioles, né, nós precisamos estarmos alinhados, né, com esse termo, com a questão do nosso flow, do nosso fluxo, do nosso processo, de modo geral. Ok, João, por favor, pode ir. Então, bem, primeiro, quando a gente fala de cultura, né, cultura, eu coloquei comportamento ali, porque cultura, quando a gente fala de cultura hoje na agro, quando fala de agro, fala cultura, a gente fala em cultivo, né? Cultura vem de cultivo. A cultura é algo assim que não dá para você plantar e deixar. As coisas não vão nascer, sabe, do nada, assim. Você precisa estar cultivando a todo instante, você precisa estar cuidando, você precisa estar trabalhando. Daqui a pouco muda o cenário, já não é mais primavera, é verão, daí você tem que ter uma abordagem totalmente diferente. Enfim, a cultura é algo que precisa de atenção, né? E a cultura, quando a gente fala tanto da cultura agro, que eu acabei de dar o exemplo, como uma cultura humana, ela tem a ver com comportamento, tem a ver com hábitos, né? Com forma de lidar com as questões. E quando a gente fala de cultura de agilidade, nós estamos falando que a gente precisa trabalhar o comportamento, e só trabalha o comportamento trabalhando aqui a mente, né? Não tem como você fazer as coisas sem ter noção do que tu está fazendo, senão tu vai ser um robô, ou um pau mandado, ou um cara que faz as coisas igual um autômato, né? Mas não tem consciência do que está fazendo. Então, a ideia de cultura é a gente desenvolver comportamentos inteligentes, com pessoas críticas, pessoas que falam assim, cara, é isso mesmo que tu tá falando? Faz sentido? Porque para mim não faz. E entende? Vai ter essa discussão. Para desenvolver agilidade, da forma como a gente está propondo, é uma forma diferente do que a gente está acostumado, talvez, a ver de maneira mais padrão, assim. Vocês já repararam que o que é agilidade? Scrum não é agilidade, Kanban não é agilidade, né? Enfim, XP, isso tudo são frameworks, né? Que eles têm uns modelinhos para a gente poder andar com rodinha. Mas vocês já pararam para pensar que os grandes exemplos de companhias, de empresas ágeis, elas têm o seu próprio modelo? O modelo Toyota, por exemplo, o modelo Toyota é fantástico, são décadas e décadas influenciando o mundo com relação ao processo. E cada década que passa muda, o modelo Toyota se reinventa, porque o modelo Toyota não é uma coisa engessada, é uma coisa orgânica. Então os japoneses lá dão um show nisso. Então quando as pessoas querem imitar a Toyota, repetindo o processo da Toyota, eles estão fazendo tudo, menos imitar a Toyota. Porque se quer imitar a Toyota, tem que ter o próprio modelo. Tem que ser orgânico, né?
E o modelo Spotify é a mesma coisa, o modelo Netflix é a mesma coisa. A gente vê que as empresas têm o seu próprio modelo. O nosso trabalho de agilidade na Warren é criar um modelo Warren. Não para a gente ficar prejudicando as pessoas e enfiando frameworks engessados, né, da nossa forma de pensar, mas para que a gente tenha uma forma inteligente e que a gente possa fazer as coisas com consciência, inteligência e tá sempre mudando conforme muda a temperatura do ambiente, sabe? Ainda mais o nosso mercado, né? Que é extremamente, no mundo que a gente vive, no cenário que a gente vive hoje. Então, cultura tem a ver com comportamento. Qual que é a principal skill para trabalhar agilidade, né? É, eu vou colocar agora aqui, baseado nas minhas experiências. A principal skill vem da categoria de soft skill e tem a ver com liderança, atitude de liderança, que é a atitude de contestar, atitude de participar do processo, a atitude de se envolver com o processo. E quando a gente fala de agilidade, usando o termo cultura, é que nós estamos falando que isso não é para ter um bam da agilidade lá, para ficar prescrevendo tudo que tem que ser feito. Não, todo mundo se envolve com isso, porque é um comportamento. A atitude de liderança é aqueles que se envolvem, estão fazendo parte do time, mas eles também estão comprometidos não só com o código que estão codando, eles estão comprometidos com o processo, estão comprometidos com as entregas, estão comprometidos com as regras e políticas que o teu board está usando, com o framework que estão utilizando para poder balizar algumas condutas, né? Porque alguns usam aqui na Warren o Scrum, outros usam um Kanban, ou enfim, isso é bem. A gente tem essa liberdade aqui. E isso é muito bacana, porque isso favorece essa pegada que nós estamos querendo trazer e essa forma de trabalhar a cultura de agilidade na Warren. Então, isso aí até, aproveitando que todos estão aqui, a gente precisa não só tech managers, né, os EMs, envolvido com isso, a gente precisa de toda a estrutura, não só os tech leads envolvidos, não só os PMs, não só os GPMs, a gente precisa toda a galera envolvida, os devs principalmente, porque são os que estão envolvidos com o processo. Sabe que quando bloqueou, por que não bloqueou, se está travado, se não está travado, e a gente precisa, essa combinação vai permitir uma daily, cara, bem feita, quando todos estão comprometidos com o processo. Então, em vez de a gente tratar, né, de um relato a respeito do teu dia, você vai falar assim, cara, o que no processo nós estamos sendo prejudicados para que possa alcançar o gol da semana ou da sprint que seja. Então, essa atitude de liderança tem a ver com comportamento, tem a ver com a cultura, tá no nosso código de cultura da Warren, e a gente precisa trabalhar bastante, sabe? A gente teve ontem, né, a última etapa do PDI, e é um excelente trabalho de PDI para nós todos, sabe? Eu me incluo também, porque isso não é uma coisa que existe a perfeição, né, a respeito desse tipo de comportamento de liderança. É algo que a gente pode estar sempre trabalhando. E para mim, isso aí, cara, sem isso, gente, não tem como fazer agilidade. Vai ser uma agilidade top-down dentro da squad. É o cara lá, que é um Scrum Master da vida, ou um Tech Lead, que vai estar ditando tudo como que vai ser feito, o processo, tudo. E por quê? Porque o time todo não tem o comportamento de liderança, que é de pegar, levantar a mão e falar, cara, mas por que está feito dessa forma? Podemos fazer diferente? Assim, assado, não é? E lógico, né, tem que ter afinidade entre todos, né, porque a ideia não é só contrariar por contrariar, mas trabalhar para que a soma, né, dessa discussão traga uma mudança na política ou na forma de trazer o processo. Então, cultura, a parte do comportamento, isso seria uma base, né, para a gente trabalhar. Próximo, João, por favor. E agilidade, o termo agilidade que a gente comentou, então a cultura ela é apoiada nesses comportamentos. E no caso da agilidade, a agilidade, eu tenho um slide que eu usei lá no começo do ano, pode passar, por favor, João, que a agilidade não é o mesmo que velocidade, né? A agilidade é um exemplo bem bacana na natureza, é que, por exemplo, um leão, ele tem uma velocidade inferior a uma velocidade de um antílope, tá? Não sei qual, a zebra, foi usado a zebra como exemplo. Só que por que a zebra, sendo mais rápida que o leão, ela sempre é pega pelo leão? Porque o leão, ele tem algo que a zebra não tem, que é a agilidade, a capacidade de mudar de direção muito rápida. Então, essa capacidade de mudar de direção envolve agilidade. Então, imagina só, se a gente
começa a ter uma agilidade estilo zebra, o que a gente vai fazer? A gente acaba indo para uma direção, usando aquele modelo, framework, tudo engessado e fazendo, e nunca se contesta processo, nunca se contesta as políticas que são adotadas dentro daquela squad, e o negócio anda igual uma zebra, assim, tentando pôr velocidade em cima de um trilho que já não serve para o ambiente. Agora, a agilidade do leão, que a gente está usando como exemplo, é a capacidade de estar mudando sempre, porque o cenário muda. Hoje nós estamos vivendo o top 10 problemas. É outra questão agora. Já não é mais aquilo que víamos no primeiro semestre. E mudou muitas outras coisas nesse segundo semestre. Então, essa capacidade de mudar de política, de direção, aí sim, velocidade para mudar de direção e capacidade de integrar essa mudança, é disso que se trata quando a gente fala de agilidade. E isso tem a ver com melhoria contínua, por isso que se fala de Kaizen. A gente tem colocado bastante o Kaizen, sabe, nos canais que a gente procura trazer, né, a questão da agilidade na Warren. Kaizen é processo de melhoria contínua, onde a gente possa estar sempre colocando em xeque o processo atual e falando, gente, o que pode ser melhorado aqui? Né? Isso a gente deixa, nós vamos deixar algumas referências e materiais para vocês, assim que acabar, encerrar na verdade, no finalzinho, acho que o Lucas libera, né, Lucas, as referências nossas, para poder, até vocês poderem ir buscar esse conteúdo e também discutirmos mais. Pode passar para o próximo, por favor, João. Só mais um detalhe, pode voltar, por favor, João, só para eu pegar um detalhe que eu tenho colocado bastante também, e tem uma outra forma de avaliar essa capacidade de mudar de direção, que tem um autor que ele comenta assim, né, que ele fala que a agilidade é a capacidade de um time de matar a esperança. Porque a esperança é o que a zebra tem de não ser levada pelo leão. Né? Então, qual que é o problema? A gente, às vezes, prepara um cenário para que o cliente nosso, que vai usar o nosso produto, ele esteja sempre otimista. Não, a gente vai entregar, não vai dar tudo certo, vamos acelerar. E quando a gente está propondo aqui, é uma capacidade de pegar e, o quanto antes, saber que direção que a gente tem que mudar. O quanto antes a gente poder falar para o nosso cliente, gente, cara, não vai dar nesse prazo que tu está esperando. E para isso a gente, lógico, precisa de métricas, né? Precisa de uma série de outros elementos que também estão nessas referências que a gente está passando para vocês, e estudo de bloqueios, dependências e uma série de outras questões. Mas é o desafio da agilidade, a capacidade de a gente falar, cara, deu merda, o quanto antes. Porque quando você fala que deu merda lá na hora de entregar, isso é exatamente o contrário do que propõe a agilidade. E quando tu fala deu merda lá no começo, com uma certa antecipação, você tem a capacidade de mudar de direção. E ainda até o final do prazo conseguir, então, alcançar a zebra. Vai lá, João, por favor. Então, o que a gente propôs? Então, boas práticas, né? Então, a gente através das referências que a gente está passando para vocês, existem boas práticas, né, que são usadas pelo mercado, que são comprovadas através até de leis, né, a lei de Little é um exemplo que é bem comentado ultimamente por causa do limitação de work in progress, que a gente tem falado muito em alguns canais. Pode passar para o próximo, por favor, João? Então, o que a gente tem feito? A gente tem colocado exemplos de boas práticas, que é essa área cinza aqui. Aqui é um modelinho que a gente tem usado para poder fazer uma avaliação de squads e de tribo, né? Aqui dando um exemplo da tribo de operações. E do lado esquerdo, cada linha dessa aqui, ó, é uma boa prática. Né? Então, a limitar o trabalho em progresso, né? Isso daí é uma boa prática de mercado. Trabalhar com filas, isso é uma outra boa prática, né? Quem já ouviu falar de Lean, né? Ou quem já ouviu falar naquele livro This is Lean, ou Isto é Lean, é incrível, assim, o que pode se fazer quando você começa a olhar para o teu processo e começar a detectar filas nele, né? Discovery / delivery, começar a separar o backlog que você tem para entregar num período do backlog que você tem para trabalhar o goal da semana ou da sprint, separar isso, de certa forma, para ficar mais clara a precisão da entrega. Bloqueios, que é um assunto que está na pauta hoje, atualmente aqui na Warren, nós estamos pegando firme nisso, e inclusive estamos para propor aí até um concurso aí, para poder avaliar
diagnóstico e solução de bloqueios, assim, a gente vai dar ferramentas para vocês, vai ser um negócio bem bacana, com premiação e tudo, mas a gente está organizando ainda e vai passar para vocês. Então, os bloqueios, a importância de detectar um bloqueio, uma dependência, né, e não deixar ele morto lá. Isso tem muito a ver também com uma daily, né, um exemplo muito bacana de daily é uma daily que você foca nos bloqueios do processo e não nas pessoas. Porque o problema sempre vai estar no processo. Então, quando a gente considera que confia em todas as pessoas, tu não tem mais problema com pessoas. E está no nosso código da Warren, confiar nas pessoas, que elas são honestas, que estão fazendo o trabalho delas. Então, tu não vai precisar assim, ó, fulaninho, o que tu fez? Ciclano, o que tu fez? Tu vai falar assim, gente, vamos olhar pro board. E aí, no nosso processo, o que está atrapalhando o nosso gol? Ó, tem quantos bloqueios tem ali? Quantas dependências? Tem alguém travado, que na verdade não é uma preocupação com a pessoa, é uma preocupação com alguma tarefa, uma task que talvez esteja bloqueada ou travada por muito tempo. Né? Então, a gente vai trabalhar bastante isso, e a gente pode falar mais, porque a gente está liberando 2 materiais excelentes sobre bloqueios para vocês também agora aqui no final. Kaizen, que eu acabei de falar, melhoria contínua, a gente precisa estar sempre aprimorando o processo, e LPM, que é algo fantástico que está sendo conduzido por uma galera top aí, inclusive tem alguns aqui na sala, o Andrei, Pedro e o Felipe Almeida tá puxando à frente aí com um exemplo bacana na tribo de operações, que é algo que une os OKRs com as tasks que estão lá no delivery. Sabe, isso é fantástico, porque vai dar sentido. Isso é o elo que liga, né? Como é que é é o que liga os dois mundos, né? Então, o LPM ele é importante até para a gente saber que quando entrega uma task, será que eu estou alcançando algum objetivo estratégico da Warren? Próximo, então, por favor, João. E por fim, o modelo de maturidade. Pode pular para o próximo já, que nós estamos construindo, né? A gente sabe que passamos por várias reestruturações, mas o modelo de maturidade é permitir que algumas tribos possam puxar, né, subir a régua, né, das demais tribos para que a gente possa inspirar os outros, né? Esse modelo de maturidade ele está em constante mudança e melhoria, porque a gente está sempre subindo a régua, alcançamos uma meta, a gente sobe mais um pouquinho, e hoje a gente tem esse cenário que está aqui, e a ideia do modelo de maturidade é que futuramente a gente possa usar ele para dar mais autonomia para as squads, porque está dentro dos conceitos de agilidade, autonomia, porque a falta de autonomia gera dependência, gera bloqueios, e a gente está trabalhando bastante para que possa melhorar nisso, isso só que depende de muita coisa, né? Não é só um framework que a gente vai usar para resolver, envolve infraestrutura, segurança, envolve headcount da tribo, envolve cultura, envolve bastante coisa, e a gente está engatinhando no modelo de maturidade, mas hoje já está sendo usado critérios para poder aumentar a headcount de squad, né? Qual é a pior forma de melhorar, de acelerar um projeto, no meio de um projeto? Contratando mais pessoas. Porque contratar mais pessoas só vai deixar mais lento a entrega do projeto, porque existe um delay aí até a pessoa poder performar. Então, o que está sendo cobrado com o modelo de maturidade? Que a squad tenha uma performance já por si só, de agilidade, de capacidade de entrega, de capacidade de comportamento com work in progress, com bloqueios e dependências, né? E isso repercute no seu cycle time, que é o seu tempo de entrega de um delivery, e por que não futuramente até a gente poder estar medindo o lead time. E uma vez que ela está indo performando bem, faz sentido aumentar o headcount, porque você está aumentando o headcount num time que já está numa velocidade alta. Se tu bota um cara ali nessa situação que o time se encontra, ele vai ele vai ter uma performance muito melhor do que se colocasse quando o time não tivesse uma maturidade não tivesse ainda com um nível de maturidade suficiente, né, para poder alcançar uma velocidade e qualidade melhor. E próximo slide, por favor, João. Acho que o próximo, na verdade, é o último já, né? Bem, já é a propaganda da próxima Warren Talks, mas eu deixo aberto agora para a gente poder conversar, se tem alguma questão que chamou mais atenção. Por favor, pessoal, pegue no microfone e vamos aproveitar os últimos minutos. Por favor, Nick. Oi, Alexandre, tudo bem? Só queria dizer que eu tô muito feliz de ter entrado nessa call. Eu entrei, assim, bem em cima da hora. Mas queria compartilhar contigo, assim, que eu achei muito coerente, muito bom o conteúdo que tu trouxe hoje.
Eu tô como agilista dos times de People e tem sido um grande desafio ali. Eu vim da área de tecnologia, eu já vivenciava os times ágeis ali desde 2016, mas realmente olhar para isso dentro da área de People é muito diferente, né? Porque a gente realmente tem que trabalhar a cultura muito mais do que entrar já com frameworks, enfim. Então, só queria dizer que fiquei muito feliz de ter entrado, gostei muito do que tu compartilhou e vamos marcar um café para poder trocar uma ideia contigo também, de pensar como é que a gente pode trazer coisas que funcionam muito hoje em tecnologia e traduzir isso para outras áreas também. Muito obrigado, Nick. Obrigado pelo teu depoimento, porque nós precisamos se unir, entendeu? A gente precisa de engajamento, de mais gente envolvida. E isso aqui é um trabalho que precisa de um fórum de pessoas que estejam afim, sabe, de poder fazer essas mudanças. E essa mudança, como você bem colocou ali, envolve comportamento humano, não pode ser violenta, porque estamos falando de seres humanos, entende? Estamos falando de comportamento, então, pô, por favor, chama eu, o João, o Lucas ali, vamos fazer uma call sim, tá bom? Ficar bem feliz de poder conversar com você. Camille? Oi, gente. Sandra, eu queria agradecer. Assim como a Nick, eu entrei assim de convite de surpresa. O Lucas que me avisou ali de última hora, estava sem a agenda da Laura. E, poxa, um ponto que me pegou ali foi o de agilidade. Eu vim da tribo de aceleração, hoje eu sou de cripto, mas eu vivenciei isso que o Sandra está trabalhando hoje. Eu passei por todo esse processo. Eu sou uma cobaia ali que está dando certo, eu acredito. E quando ele fala ali de agilidade, de compreender ali a mudança de... O leão, às vezes, ele tem agilidade, ele precisa mudar de rota, ele precisa mudar de direção, e às vezes a gente, quando está começando, a gente às vezes não compreende essas mudanças de direção. Às vezes ela é brusca, às vezes ela é leve, mas a gente só, às vezes, só quer absorver o impacto, né? Não quer entender todo o por trás daquilo. Recentemente a gente passou por isso, e eu passei uns dias refletindo assim, poxa, que direção brusca, que mudança brusca. Para mim, que está começando agora, o meu primeira oportunidade de tecnologia, eu só conseguia pensar, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? O que vai ser de mim? O que vai ser de todo mundo? Mas, poxa, saca que eu... Sabe quando faz assim um estalo? Eu compreendi, poxa, não, realmente, não posso só ser zebra. Tenho que fazer direções, às vezes vão doer, às vezes não vai doer. Mas hoje eu estou num time muito bacana que está crescendo, minha squad de cripto. Fiquem atentos à cripto. E o time Aceleração e Agilidade é crucial, está sendo crucial, estou levando tudo que eu aprendi, mas acho que vocês deveriam ficar mais atentos a isso, tudo que Sandra disse de agilidade, de acelerar, de prestar atenção em ser ágil, mas não só seguir uma ordenzinha, sabe? Tipo, questiona, pergunta, não tenha medo. Eu sempre tive medo de parecer burra perguntando as coisas, e é algo que a gente desmitifica muito. E é isso, queria parabenizar a todos, foi muito bacana esse talk hoje. Beleza, muito obrigado, Camille. Eu até, em relação a essa questão, é por isso que não existe uma regra, né? Por isso que é uma questão de comportamento. A gente precisa, porque nunca sabe quando a mudança vai ser brusca ou não. Porque também o brusco é um julgamento nosso, né? Às vezes é brusco para nós, mas para outros já não. Então, por isso que a gente precisa muito disso, de estar junto com o time, aprender a gostar das pessoas, né? Porque quando tu aprende a gostar delas, fica mais fácil também debater alguma coisa. Vai debater com alguém que tu não vai com a cara, para tu ver como é que é. Então a gente precisa aprender a gostar das pessoas para poder discutir, para poder trazer, né, criar políticas, enfim, como tudo que eu tenho falado ali. Obrigado por ter participado. José? Tá. Nesse ponto que a Camila trouxe, né, que às vezes não quer ser chato fazendo perguntas bobas o tempo todo, acho que a gente pode usar ali as dailies, o time no conjunto, né, para identificar também que pessoas que são mais fechadas, que não querem fazer perguntas o tempo todo. E quando você percebe ali que a pessoa está precisando de um auxílio, você pode chamar ela e tentar ajudar. A provocação ali é para o time no geral, né, o objetivo sempre é do time. Então, às vezes, a pessoa que está ali há mais tempo no time ajuda o mais iniciante ali a se desenvolver, vai trocando essa experiência, né, fazer a pessoa se sentir mais confortável a ponto de sempre estar fazendo os questionamentos, sem achar que está fazendo perguntas bobas. Boa, José, bem colocado. Até essa questão, né, de esse tipo de... A gente tá observando esses colegas de trabalho, esses camaradas que estão na nossa squad, a gente tem outras formas também. Ele não precisa se expor, porque ele tem o tempo dele para poder desenvolver isso, mas ele pode ter a opinião dele ainda, né? E a gente pode colher de outras formas e depois levar, né? Porque o mais importante é essa, é a opinião, não necessariamente, né? A pessoa tem que ir lá e falar, pegar o microfone e dar palestrinha, não é essa a ideia, né?
Mas tem outras formas, e é bacana isso que você falou. Quando tá ligado nisso, você colhe, às vezes é uma baita de uma opinião que o cara tem que vai ajudar no processo, e você pode levar, então, já que, vamos supor, você tem essa facilidade de falar, por exemplo, né? Beleza, obrigado, José. E aí, pessoal? Temos mais 2 minutos. Anderson. Então, o que eu queria dizer aqui é que, cara, a gente estava ali desde o início, né, com o time, né, meio que a nossa tribo foi meio que a que startou aí, né, conforme você até mostrou os gráficos. A gente já pode mostrar e dizer que, pô, teve uma mudança significativa, né, no nosso squad, que pelo menos é o que eu toco aqui, e o time simplesmente abraçou e acolheu aí essa mudança. Foi muito bom, eu vejo que foi muito bom para o time, porque trouxe mais clareza para a gente dentro dos nossos boards e tudo mais, tá? E o que eu queria deixar também é que não existe pergunta boba. Para você pode ser que seja boba, mas que para alguém do seu lado, pode ser que esse cara saiba muito menos que você, e essa pergunta vai esclarecer não só a você, mas assim, de repente, a squad inteira, que pode ser que esteja com essa coisa, tô com essa dúvida que boba, não vou perguntar, tô com vergonha. Não existe pergunta boba em nenhum momento da nossa vida. Aprender pra gente é sempre bom e é algo que ninguém nos tira, tá? Só esse feedback que eu queria dar, Bel. Beleza, Anderson. Obrigado, cara. Obrigado pela tua participação. Eu já conheço o Anderson antes de ter entrado na Warren. E, Anderson, esse depoimento que você deu é muito importante para a Warren, cara, porque nós estamos falando das boas práticas, né, para tudo quanto é canto da Warren, e vocês, como tendo vivido as boas práticas e gerado um resultado positivo, isso é importante que seja comunicado mesmo. Obrigado. E melhor pessoa para falar não sou eu disso, nem o João, nem o Lucas, é vocês mesmo que viveram, sabe? Obrigado, cara, por compartilhar isso. Rafael? Opa! Primeiro eu queria falar que realmente foi bem interessante mesmo a apresentação, curti pra caramba, bem legal. E aí eu vi ali se falando de Kaizen, aí antes da minha experiência com tecnologia, eu trabalhei bastante, 6 anos em chão de fábrica dentro de uma empresa alemã que desenvolvia componentes para a área automobilística. E lá a gente implantava o modelo da Toyota, e tinha o Lean, tinha o Kaizen. Aí, realmente, eu fico curioso como que isso pode funcionar em tecnologia, porque quando você fala em manufatura, é tudo muito físico, tudo muito palpável, tudo muito... mensurar, não que é fácil, mas é mais fácil que mensurar tecnologia, né? Então, e o fluxo de Kaizen seria interessante. A minha ideia aqui não é que você fale de Kaizen agora, mas o que eu queria propor é que você trouxesse numa próxima, talvez, uma explicação, uma talk falando sobre Kaizen, como que a gente pode implantar isso, né? Como que isso funciona em tecnologia, né? Porque toda vez que falo, eu fico imaginando, sabe, aquele ciclo do Kaizen funcionando em tecnologia, como que a gente adapta, né, para a tecnologia, esse processo. Manufatura, eu tenho 6 anos que eu vi isso acontecendo em manufatura, né? Então, eu achava muito interessante mesmo a ideia. Acho que é isso. Beleza, Rafael. Bom, obrigado pela participação e pelo comentário, pela provocação em trazer Kaizen. Kaizen é importantíssimo para que fique vivo, né? A gente falou lá no começo, fique vivo o nosso modelo, né? Não seja um modelo morto, um modelo condicionado, né? E a nossa cadeia, nós temos uma cadeia de valor também, né? A cadeia de valor. E nós temos o nosso board. Os boards que nós temos mapeiam os processos nossos. E a ideia é melhorar esse processo. Mas vamos anotar aí, o João, o Lucas, vamos guardar isso aí, João e Lucas, para trazer o Kaizen como um Warren Talks futura, né? Tá bom? Com certeza, o maior prazer. E não deixa de puxar a conversa com a gente, chama nós lá Gabriele! sei lá, no direct mesmo, tá? Chama a gente lá, que daí a gente já toca uma figurinha, tá bom? Então, pessoal, deu o horário aqui, acho que já passou um pouquinho. Fica a propaganda aí da próxima semana, né, João? Exato. O Felipe Oliveira aí.
Quem tiver sugestão de temas também pode falar com a gente está sempre construindo essa agenda, tá? Boa sexta aí para todos. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Bom trabalho a todos. Bom final de semana. Valeu, galera. Valeu.